世界の皆さん、おはよう、こんにちは、そしてこんばんは。テレビウチナーのポッドキャストの時間になりました。今日も素晴らしいゲストをお迎えしております。ブラジルは人種のるつぼ、そして世界最大の海外日系人社会を誇るこのサンパウロ、ブラジルからお送りします。その前に私のサポーターを紹介しますね。ゆきさんです。どうぞ。はい、bom dia, sejam bem-vindos. はい、ゆきさんです。川村敦さんですね。はい。おはようございます。こんにちは。おはようございます。はい。宮村秀光先生です。こんにちは。おはよう。宮村です。どうもよろしく。どうぞよろしくお願いします。はい、こういう素晴らしい一期一会、これさっき書いてもらいました。川村先生、que significa isso? 一期一会というのはencontro, né? E é uma frase que usa muito pessoas que praticam aquela cerimônia de chá. Sim. Né? É como se diz. Como é que eu posso expressar em português? É encontro que encontro abre tudo, para nós, caminho. Para permanecer sempre, né? Sim. É encontro e uma oportunidade, mais ou menos uma coisa assim, certo? Sim. Mas o pessoal usa muito para poder prolongar aquele encontro por tempo todo. Prolongar né? tempo todo, relacionamento Exatamente, das pessoas, né? Parece Okinawa no provérbio chama Ichariba Chode, quando encontra, vira amigo. Tem essa palavra. Mais ou menos essa, mais ou menos assim, né? Okinawa também tem Ichariba Chode, aiba todo mundo amigos, irmãos. はい、それでは川村先生から始めましょうかね。はい。川村先生、紹介お願いします。Como foi a infância? Eu nasci um ano antes de terminar a guerra, em 1944. E estudei até primeiro período de 5º ano no Japão. Depois, minha família veio para o Brasil. Então, viemos toda a família para o estado do Pará. Japão, qual província? O Japão, eu nasci no Shimaneken. Shimaneken, sim. Shimaneken, Shiwagochi desu kedo. Então, de Belterra, nós fomos para ponto extremo norte do Brasil, Roraima, em 1955. Roraima, longe, né? 1955. Não tinha estrada, não tinha hidrovia, não tinha aerovia, mas foi a escolha do meu pai, né? Nós fomos lá. Aí passei 2 ou 3 anos ajudando a família na agricultura, mas tinha que estudar. Aí eu fui para a capital, Boa Vista, aí fiz até primeiro ginasial. Nesse tempo, a família toda veio para o Pará. E eu fiquei lá... Pará, Roraima, distância como... é muito. Muito. Por exemplo, é mais fácil dizer 200 quilômetros para a fronteira com Venezuela. Brasil grande, né? Né? Para Manaus dá mais ou menos 1.000 quilômetros, para Belém dá mais 1.000 e pouco. Então, no total, mais ou menos 2.500 quilômetros de distância. E na época, minha família passou para a cidade, para Belém do Pará, porque lá não tinha mercado. O que produz não se vendia. Tudo que produzia apodrecia. Né? Muito pouca gente. Tinha muita colônia. Colônia de japonês tinha 2. Mais 2 de nordestino. Então, a agricultura era impraticável. Hoje não, hoje está bem. Né? Bem, daí eu cheguei para Belém. Eu não acompanhei a família na agricultura. Eu fiquei na cidade para continuar o estudo e me empreguei na cooperativa como auxiliar. Também não era do meu gosto. E então, em 1965, realmente entrei num ramo que eu gosto. Seria arte. Então, trabalhei
na televisão, também fiz muitos anúncios para jornais, mas depois de um tempo, só o desenho não seria suficiente. Aí eu absorvi outras técnicas. Junto com desenho publicitário, abracei a parte da estamparia, né? Estamparia, inclusive a parte da preparação como é que se diz, parte interna do estabelecimento comercial, externa também, programação visual. Só que em determinado ponto da nossa vida começou a aparecer chamado computador. Então, o computador levou quase toda a oportunidade nossa. Hoje, qualquer um pode desenhar, basta ter ideia, né? Na nossa época, não. Tinha que ter a mão para desenhar. Mas para esse tipo de profissional fica um pouco difícil. Aí ainda aguentei mais um pouco. Em 1900, mais ou menos, eu parei. Aí comecei a trabalhar assim por conta mais coisas de família. Aí quando chegou agora com 78, mais ou menos, conheci um grupo que praticava Shigin. Está aqui é um deles, aquele também. Esse é sobre Shigin. Vamos, Miyamura Sensei explica o que é Shigin. Yuki-san sabe Shigin? Shi é poema? Shi é poema. E o Gin? Tá. Miyamura Sensei, então, explica um pouco, né? É entoar. Então, entoar um poema, assim, interpretando um poema geralmente histórico, ou com significado profundo, né? Essa prática que é milenar, originária na China, né? E hoje no Japão, no começo do ano, os shogatsu, assim, programas da NHK, se você prestar atenção, tem apresentações de interpretando poemas famosos, né, no shogatsu de Shigin. Legal. Aquela famosa assim, apresentação da arte no Bunkyo, Miyamura Sensei que sempre traz esse Shigin Shibu, né? Vamos continuar? Aí, junto com o Shigin, eu quis explorar minha parte artística, outro tipo de arte, que seria Shodo, né? Porque eu transcrevo, enquanto está entoando o poema, eu transcrevo no papel maior. Então, o que é Shodo? Também é caligrafia japonesa. Miyamura Sensei vai explicar o que é Shodo. É a arte da caligrafia, né? Escrito em kanjis, geralmente intercalando alguma letra do alfabeto japonês, né? Hiragana. Essa composição é dita Shodo. Shodo é o caminho da escrita, pelo significado dos kanjis. Por exemplo, no começo do ano, o shogatsu, dia 2, 3, costuma reunir no Japão as crianças num grande auditório, onde faz kakizome. Então, é o começo do ano, né? A primeira escrita, o menino, a menina fica pensando naquela frase que ele vai reproduzir em kanji, preparando o seu espírito para o ano, né? Esse é o espírito do Shodo. Kawamura Sensei, Shodo, né? Aí comecei o Shodo também,
posteriormente, uns meio ano depois, o meu professor, aí você, poxa, você já sabe escrever com pincel japonês, né? E você já trabalhou muito com desenho, pintura, por que você não vai fazer sumie? A sumie é uma arte que a gente pinta só com tinta nanquim e água. Então, é uma arte um pouquinho diferente do Ocidente. Do Ocidente é só preto e branco, né? Mas o sumie tem meio tons. Então, achei interessante e comecei também. Então, hoje estou fazendo 3 coisas que eu adoro, que deixei de fazer logo que cheguei no Brasil, não dava tempo, não tinha recurso. Então, eu sempre digo, é um sonho de 65 anos, que eu comecei recentemente. Senhor jovem, né? Conservado, né? Olha, jovem, acho que não sou não, é a mesma coisa dele. Muito conservado. 65 anos no Brasil. Não, o Brasil tem 70 anos. 70 anos no Brasil. É. Bastante, né? Ele tem 80 anos. 80, não Nós parece? somos 80 Nós somos anos. do mesmo ano. Não, jovem. Ano do macaco. Jovem. Aliás, eu também vou ficar logo 80 anos. Com essa tecnologia de infravermelho longo, vai Infravermelho longa ou tecnologia MIG-3 ajuda também. Ajuda Óxido muito. nítrico, né? Com certeza. Tá. Então vamos continuar? Uhum. E assim, tem uma diferença. Com quantos anos a gente pode começar a fazer toda essa arte? A criança, a idade, tem alguma... Bem, Aqui a no minha São- história, uma ligação com a arte é muito interessante. Quando tinha 6, 7 anos, quando eu ingressei na escola, eu não gostava. Eu chorava na aula de desenho. A aula inteira. Aí no finalzinho fazia uma casinha, uma árvore, urubu, qualquer coisa. Era toda vez assim, mesma coisa. Então o que a professora achou? Esse menino tão esquisito. Tem algum problema familiar. Visitou meus pais, não encontrou nada de anormal. Aí eu, não, esse menino acho que tem parafuso meio frouxo. Aí foi. Primeiro ano passou assim, segundo ano. No final de segundo ano, o meu irmão mais velho foi para a excursão. Ele estava terminando, acho que é a fundamental, né? Na volta, ele me trouxe uma caixa com, nós chamamos de crepas, pastel oleoso. Eu peguei aquilo, achei bonito, são 12 cores. Peguei o vaso de estimação do meu avô, aí pintei. Na escola japonesa, depois de cada férias, tem uma exposição. Aí apresentei. Peguei primeiro lugar. A medalha de ouro, né? Daí, então, comecei a gostar. Aí foi 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, vim para o Brasil. Não deu mais. Na colônia não tinha condição de fazer nada. Aí depois, até mais ou menos 20 anos, né? 20 anos, até 19 anos, a gente trabalhando assim, aprendendo as coisas, também não tinha tempo. É quando eu decidi entrar numa agência de propaganda para exercer a função de desenho publicitário. Foi no 1965. Aí nesse período, ainda saí de Belém, 2 anos, eu fui para Recife, lá onde realmente consegui absorver muita coisa. Tá? Não somente na área da agência, como na área de outra parte, que seria montagem de exposição, preparação de ambiente para comércio, tudo isso absorvi. E depois voltei para Belém, quando me convidaram para trabalhar na televisão que estava inaugurando, que era... acho que eles
transmitia Globo. No tempo do Irmão Coragem, você lembra, né? Irmão Época boa de Globo, né? Irmão Coragem, Ponte do Suspiro. Eu comecei a trabalhar como cenógrafo e tomando conta do departamento de arte. Trabalhei 1 ano e meio. Também acho que eu não fui feito para ser empregado. Aí fiquei autônomo. Então, também trabalhei bastante na preparação de cenário no teatro, né? E junto com isso, eu entrei na programação visual para fachada, essa coisa toda. Nesse período também aprendi muita coisa, porque lá, na minha cidade, que é Belém do Pará, a mão de obra é precária. Então, eu tinha que preparar a mão de obra. Para preparar, eu tinha que aprender. Então, eu absorvi várias técnicas. Hoje está me servindo para tudo. Tudo que aprendi, eu estou aplicando. Lá no norte tem bastante Kenjinkai, porque Japão tem 47 províncias. Eu sei, mas eu acho que tem pouco. Poucos. Tem pouco. Eu não... um detalhe. Como a minha atividade era mais comércio, eu não tinha muito contato com colônia japonesa. Passei quase 40 anos isolado. Por isso que eu não falo japonês direito, não falo português direito, entendeu? Então, a associação também nunca participei, porque minha província não, é difícil ter. Aqui mesmo deve ter pouco. Shimaneken tem pouco imigrante. Shimaneken, né? Muito pouco imigrante. Né? Okinawa, Kumamoto tem bastante. Tem. Kumamoto desu, né? Fukushima também tem muito. Yamaguchi também tem lá. Yamaguchi também tem bastante. Muito. São Bernardo, onde eu lecionava japonês, tinha bastante Yamaguchi-ken no人. Hiroshima também tem muita galera. Hiroshima. É muito difícil. Lá só conheço 2 famílias. Sim. Ficou com saudade também, né? Tenho. Eu gosto meu interior. Sim. Yuki-san, tem alguma pergunta? E houve alguma dificuldade exatamente para esse problema de não ter esses contatos? Ou a arte que o senhor tanto fez do Shigin, Shodo e Sumie, ela, vamos supor, eu quero passar para alguém, mas tinha essa dificuldade na época? Na dificuldade de mostrar, ou de ensinar, ou avisar o pessoal? Olha, porque a maior dificuldade lá é que não tinha ninguém para ensinar. É isso que eu tô... tem que ser tudo autodidata. Tudo. O único que ainda consegui professor foi Shodo, Shuji. Entendi. Só. É o único. O resto foi tudo autodidata. Quem sabe não queria ensinar. Outro dia eu vi a apresentação do senhor lá na Associação Okinawa. Escreveu kanbun, né? Tudo kanji. Aquele senhor mesmo montou aquela poesia. Não, aquela poesia... já tem. Já existe. Aquilo foi... Getsuya Kojo no... Getsuya, né? Getsuya Kojo. Isso é muito famoso, esse poema. E o que foi outro grupo que fez a apresentação de Kenbo, aquilo foi Fuun Kawanakajima, né? Também é famoso. Eu tenho uma poesia que eu mesmo fiz, né? Sim. Própria poesia, né? Poema. Fiz. Sim. Eu tenho. Então, Yuki-san, idioma japonês tem hiragana, katakana, kanji, tem 3 tipos de letras. Chama kanji. Ele escreve todo kanji, é mais difícil. Aí, outro lado, tipo samurai dançava com espada, junto com esse poema, né? Chama Shibu desu ka? Shibu. Uma pequena explicação sobre o que ele apresentou lá na Associação Okinawa Kenjinkai 2 semanas atrás. É um exemplo típico de Shibu, né? A senhora Tsubaki Haruko-san, né? Ela pratica Shibu
que é a dança de leques. E o tema que ela interpretou foi muito bonito e foi muito aplaudida lá na Okinawa Kenshinkai. O tema era Getsuya Kojo no Tsuki no Kyoku. Tsuki no Kiku, né? É. Então, explicando, tem um tema em que a pessoa retorna à sua terra natal, vê o castelo em ruínas e lembra a canção Kojo no Tsuki, de Takiren Taro, que é uma das canções mais famosas do clássico japonês. Então, a pessoa está lembrando a Kojo no Tsuki, a canção. Kojo no Tsuki, tradução, por favor. Né? É lua de... É a lua e o castelo em ruínas. Kojo significa o castelo em ruínas. Areta oshiro, né? Kojo. Então, a lua e o castelo em ruínas. E a pessoa olha aquele castelo em ruínas e a lua relembra voltando à sua terra natal, né? Então ela interpreta a emoção, né? O pesar, a tristeza com que ela relembra o poema Kojo no Tsuki, que é o clássico talvez mais famoso do cancioneiro japonês, né? E isso foi interpretado por uma dançarina. Essa poema muito famosa. Então, enquanto se recitava esse poema famoso, ele escreveu em tela o poema em kanji, né? E terminou exatamente quando terminava o poema, encerrava a escrita do Shodo, né? Então isso, para quem entende o japonês e lembra da sua terra, lembra da canção, né? É uma emoção muito forte, porque ele vê traçando em kanji, né? Em letras muito bonitas, né? O poema e interpretando com muita arte, né? A dança de leques. Então foi um momento muito emocionante. Sim. E Yuki-san, todo assim kanji tem significado. Sim. Né? Hiragana não tem muito significado, mas kanji, letra chinesa, cada kanji tem significado, né? Diferente, então dá muita emoção também. Sensei, dozo, Kawamura Sensei, continuando. Escreve alguma coisa, então, Kojo no Tsuki. Vamos ver, Kojo no Tsuki. Aquele luar de castelo abandonado. Que hoje em dia, né? Tá. É super interessante, né? Porque tudo isso tem um sentido, um sentimento e uma história. A gente quer deixar também essas marcas. Hoje já estamos na 5ª geração, né? Então eu falo assim, eu tive esses contatos por estar junto com vocês no podcast e tudo, mas tem essa nova geração que está chegando agora. Como a gente pode passar para eles todo esse trabalho, todo esse, sabe, esse contato, essa arte? Né? Esse eu acho que é um dos desafios, principais desafios que nós temos de uma passagem de uma geração a outra. Mas a grande barreira é a língua. A língua japonesa praticada, falada, lida, escrita, né? Ela está desaparecendo praticamente. Antes nós tínhamos 5, 6 jornais de língua japonesa aqui em São Paulo, né? Hoje nós temos um único. O último, que era do Nikkei Shimbun, desapareceu há 1 ano atrás, né?
né? São Paulo Chimbum, 2 anos atrás. Da mesma forma, existe e temos que dar um suporte, né? O TV, o Tinan, aqui, da minha Ecosan, de vocês, é um trabalho que também resgata essa língua que está sendo cada vez mais, menos gente, né, dessas gerações, né, estão em condições de absorver essa. Sem absorver a língua, é muito difícil transmitir essa arte, né? Eu sempre gostei, apesar de não entender. Porque eu via meus avós, meus tios, né, escrever, achava bonito. E eu queria saber como é que se faz isso. Agora, hoje, eu estou vendo que, além de ser bonito, ele tem um sentimento bonito também. Sabe? Então, eu, Uma nesse mensagem. ponto, particularmente, eu tenho um ponto de vista, é que falta um pouco de esforço próprio, né, para absorver a língua japonesa. A gente nota nas escolas que ensinam língua japonesa, ou na Aliança, ou nas escolas japonesas, tem mais brasileiros sem ascendência japonesa que estão estudando o japonês, que dominam melhor o japonês do que próprios descendentes de japoneses, né? Então, o Nisei Sansei com ascendência japonesa tem mais dificuldades de falar do que os próprios brasileiros que dedicam a estudar a língua, porque eles não têm inibição de falar, soltam, né? E o Nisei Sansei tem uma tendência de ficar retraído ou com vergonha de usar o japonês, que não consegue praticar bastante. Os brasileiros normalmente vão de cara e coragem e vão praticando japonês, e aquilo de um momento para outro ele chega a absorver, né? É uma pena, falta um esforço a mais, né, para os Nisei Sanseis de nossa idade, né? Mesmo que seja difícil, né, tentar absorver e manter a língua japonesa. Sim, cultura japonesa, Yuki-san, não apenas assim, dança, canto, também língua junto, né? Linguagem, idioma junto, porque idioma tem espírito, né? Correto. Sentimento. Kawamura-san, dozo. Continuação. Aí depois a gente passa para Miyamura Sensei também. Pois bem, então, hoje me sinto realizado, né, fazendo o que eu gosto. Correto. Né? E estamos batalhando para divulgar mais essas artes, tanto o Sumie como o Shodo, Shigin também, né? Porque através disso a gente aproxima ao nosso antepassado, né? Acho muito importante isso. Sim, eu também nasci em Okinawa, sul do Japão, e formei faculdade. Sei. Depois que eu casei com um brasileiro Nikkei, bolsista, primeiro bolsista para Okinawa. Sei. Aí a gente conheceu na faculdade, aí falou que o Brasil é maravilhoso país. Aí eu vim. Só que eu gosto, o Brasil tem bastante probleminha, né? Mas mesmo assim, eu gosto muito do Brasil. Gosto muito brasileiros também, não estou arrependida, né? Aqui, terra, eu gosto muito, assim, cultura mista. Vários países a gente aprende com várias, assim, pessoas de outro país, descendentes índios também. É tudo gostoso. Para mim, é tudo aprendizagem. Gosto muito do Brasil. Com certeza. Eu gosto do Brasil, só não gosto daqueles que ficam lá, né? É como diz, o Brasil é tão bom, não tem outro igual no mundo, mas
tem alguma coisa a mais que atrapalha um pouco. Probleminha tem que resolver, né? Tem que resolver. Sim. Vamos ter que batalhar para isso, né? Com certeza. Mas comunidade Nikkei, eu acho cultura descendente assim japonesa, tem boa cultura, ajuda bastante a sociedade brasileira, Eu né? acredito, porque a nossa formação, a formação japonesa é bem diferente, né? Bem diferente dos latinos, europeus. Dizem que japonês é meio fechado, frio, mas o coração é bom. Sim. Né? E sempre eu digo o seguinte: a pessoa que não respeita o passado, ele não tem presente. É passado que faz o presente. Sim, a gente existe por causa de antepassados, né? Então vamos ter que respeitar o presente para nós vivermos atual para poder fazer o futuro melhor, né? É por aí a minha concepção da vida. Mas, senhor Eiji Roraima, Miyamura Sensei de onde? Como encontrou Isso é os muito dois? interessante. Logo no princípio da década de 70, 71 mais ou menos, né? Ele trabalhava numa companhia japonesa, Neki, né? Neki, famoso. Eu já estava trabalhando autônomo. E fui contratado pela Embratel para fazer uma exposição de aquele videofone. Era novidade. Nessa época, ele estava montando para a Embratel, para a mesma empresa, a billboard parabólica, a antena gigantesca. Miyamura Sensei era engenheiro. Isso. Engenheiro, Aí eu fiz a maquete gigante, mais ou menos de 3 metros de altura. Aí eu fiz a exposição na Correio Central e nós não conhecíamos. Nem cruzamos, né? Nessa época de NEC, que será que computador, internet assim desenvolveu? Nessa época que nós trabalhávamos para a mesma empresa. Ah, sim. Sem conhecer. Sem conhecer. E eu fui Aí conhecer. achou outro japonês. Na Roraima nunca encontrou. Não, isso já em Belém. Ah, sim. Já em Belém. E só fui conhecer ele por causa do Shigin. E é recente que nós... Faz 2 anos, né? Nós viemos aqui fomos convidados para fazer uma apresentação. Então já há bastante tempo, né? Como? Bastante tempo conhecidos. Não. Não? Só conhecemos ano passado. Ué? É muito pouco. Trabalhou junto, só que... Trabalhamos juntos, mas sem saber. sem saber. Conhecer. Ia no mesmo restaurante, talvez sim. estivesse no mesmo hotel, alguma coisa, mas não conhecia na época. Só que a energia estava ligada, né? O Shigin nos uniu, né? Então, parece um milagre, né? E hoje eu conheço muita gente que faz Shigin aqui, e estou muito satisfeito. Ah, tá. Agora, Miyamura Sensei conta um pouco infância, onde nasceu, tal. Ah, sim. Eu sou nascido numa data muito especial. Eu nasci no dia 1º de janeiro de 1944. 1º de janeiro. O Shogatsuma. É o chamado Homem do Ano. O mundo todo comemora, né? Sim. Ele também, o senhor Kawamura, também é de 1944. Né? Então, somos mesmo nascidos no mesmo ano do macaco. É Sarudoshi. Macaco, Sarudoshi. Temos muitos pouquinho amigos Onisan do que eu. Pouquinho. Então, lembrando um pouco dos meus pais, né? O meu pai veio com 19 anos ao Brasil no navio Arizona Maru. Veio sozinho no navio e no ano de 1934. Né? E
vindo aqui a São Paulo, ele não se deu na agricultura e saiu para a cidade de São Paulo, pediu para a dona da pensão para arrumar um emprego para ele, com a cara e coragem. A dona da pensão, que também era de Kumamoto, falou: vem cá, você tem que arrumar um emprego, você aceita qualquer tipo de trabalho que tiver para fazer, né? Você aceita e vai com a cara e coragem. Kumamoto eu conheço, eu fui para Monte Aço. Lá em Kumamoto, né? Então, meu pai, essa dona da pensão, levou o meu pai ao dentista dela. Ela foi tratar o dente e apresentou: olha, tem esse rapaz aqui que acabou de chegar do Japão, né, que ele quer trabalhar, eu queria ver se ele podia fazer algum serviço aqui no seu consultório. Pode ser de varrer, cuidar do seguro, né, e atender algumas pessoas. Ele não sabe falar nada de português, mas o dentista era um dentista alemão, de muito bom coração. Falou: não, deixa ele que eu vou ensinar como é que se faz, atende num consultório. E ele começou a trabalhar no consultório, varrendo o consultório, abrindo o consultório, arrumando. E foi ficando, observando o trabalho que fazia o dentista. Ele foi aprendendo a fazer prótese dentária, né? Algum ano que ele ficou nesse consultório desse senhor alemão, o alemão ensinou ele a como fazer dentaduras, ajudar a corrigir dentaduras. Ele ficou protético. Com isso, ele, depois de passar por vários lugares, ele foi a Santos. Isso era no ano de 1940, 40 para 41. Estava época de guerra. Prestes Guerra a Mundial. ter o início da guerra. O ataque a Pearl Harbor, né, foi no dia 8 de dezembro de 1941. Nesse dia, o meu pai estava em Santos, né, ouvindo um rádio de ondas curtas, né, e a rádio de Tóquio transmitia em ondas curtas que o Japão tinha acabado de bombardear Pearl Harbor. E ele estava grudado no rádio com alguns japoneses em Santos. Eu não era nascido, né, mas essas passagens estão registradas no diário que o meu pai deixou. Um monte de diários, assim, com uma letra muito kuzushiji, que eles chamam de uma caligrafia difícil de ler. Só quem escreveu consegue ler. É uma letra de dentista. Época de muito médico. difícil, né? É. E eu fiquei com esse dicionário, com esse diário do meu pai. E passado muito tempo, eu tentava ler, mas não conseguia ler. Era tão difícil o garrancho que sobrou. E eu, nessa época, já estava trabalhando. Eu estava formado engenheiro, já estava trabalhando na NEC, em telecomunicações, né? Fui ao Japão, fiquei um tempo no Japão, na fábrica da NEC, para fazer testes em equipamentos que seriam instalados lá na Amazônia. Foi ali que eu, em Belém, montando a grande parabólica, né, eu passei pelos mesmos lugares por onde estava o senhor Kawamura. Interessante que nós temos a mesma idade, né? Somos lá ligados com a mesma empresa que era a Embratel, né? E na época, falando um pouco de telefonia da época que a NEC veio, né, para fazer uma ligação telefônica de São Paulo a Porto Alegre, tinha que ficar uma secretária na frente do telefone esperando que a chamada pedida 6, 7 horas antes, né, viesse
atendida, a conexão, né, fosse completada de São Paulo a Porto Alegre. Aí que a secretária pegava e com muito ruído conseguia a ligação telefônica. Não existia discagem direta à distância. O DDD de hoje, com aquele código de área, na época não existia, né? E era raro. Eu lembro que nos anos 70, nós falávamos em 200 mil telefones fixos de linha em todo o Brasil. Hoje, nós temos 268 milhões de telefones celulares. Cabeça de homem incrível, né, Miyamura Sensei? Como desenvolveu? Tão rápido, né, transformou coisa, que telefone fixo hoje só tem 10%. 28 milhões de telefones fixos, aqueles pretos que discavam assim, ainda existe, sobrevivendo ainda, né? Muitos poucos têm telefone fixo em casa. Agora, 4, 5 celulares tem por família, né? Então, essa transformação a gente viveu. Quem viveu na época dos anos 70, dos anos 80, né, viu essa passagem do telefone fixo para o celular. A NEC foi uma das protagonistas nessa transformação tecnológica, né? E foi um período que eu passei no Japão em que entrou fibra ótica aqui nas redes urbanas, né? E de longa distância era micro-ondas, né? Mas micro-ondas tinham uma capacidade limitada, né? Aí foram instaladas cabos de fibra ótica assim, subterrâneas, né? Levando muito mais capacidade de transmissão. Hoje em dia, com a internet, a gente usa o microcomputador, notebook, coisa, né? WhatsApp, nem sabe por onde está passando, de repente o sinal está no Japão e praticamente de graça. Nunca cheguei a imaginar naquela época, quando tinha telefone fixo, a gente tinha que comprar o telefone a 36 vezes, pagos antecipados. Sim, depois o telefone estava caro, vinha né? o telefone. Sim. Né? Veja como mudou. Né? A tecnologia chegou bem próximo de nós, colocou a gente na ponta do mundo. Mas para isso precisava que passasse pelo todo a trajetória com que passou a Embratel e nós fizemos aquelas torres enormes. Hoje em dia nem aquelas torres precisa mais. Só com o satélite, hoje com Elon Musk fazendo os seus links de múltiplos satélites estacionários, né, passando um outro, né, tendo o mundo inteiro internet instantânea, não precisa nem cabeação, nem nada. Né? Inteligência Olha de homem mudou. eterno, né, Miyamura Sensei? Antigamente não tinha avião, não tinha navio, não tinha telefone, agora tem tudo, desenvolvendo mais ainda. Eterno, então, né? Nossa capacidade de homem, né? Então, exatamente Sim. isso que nós estávamos conversando outro dia. Né? A nossa geração é uma geração muito feliz, que viveu os anos 60, 70, 80 e 90, onde teve toda essa transformação, a gente viveu na pele. Quando eu estava terminando a faculdade, né, ainda não tinha calculadora daquelas portáteis. Era raro, algum aparecia com uma calculadora portátil,
né? Da Japão Sharp, usa por ainda exemplo, soroban, né? era soroban. Soroban. Eu Exato. usava régua de cálculo e soroban na Régua de faculdade. Né? Aquilo, de repente, notebook, e veio... Eu lembro quando vieram os primeiros processadores de texto em japonês. Era o Wapro. O Apro. Eu usei também. Então, Casio no Apro. Cássio no Wapro. Então, eu peguei... Quando veio aquele lá, fiquei impressionado. Poxa vida, como é que sai letra aqui? Isso aqui é máquina de escrever, eletrônico, né? Poxa, ele tem memória, ele dá para corrigir. Poxa vida, que avanço, né? Aquilo me impressionou e lembrei do diário do meu pai. Falei assim, agora eu vou, nem que tenha que varar noites e noites, eu vou conseguir mexer nesse processador de texto. Foi aquele aparelho que veio do Japão, ainda os primeiros Wapros que vieram do Japão, e eu tenho Miyamura sensei, antes de Wapro eu usava outro tipo, e por assim, kanji, eu assim, digitava por né? Depois fazia renkan. Tipo datilografia, mas japonês. Entrava com kana, por exemplo, né? O romano. Demorava muito assim, demorava muito por E eu consegui ler com muito esforço. Eu fiquei noites sem dormir, tentando interpretar o diário do meu pai. Peguei gosto por aquilo, pedi ajuda para os meus chefes da NEC para ler junto comigo o manuscrito do meu pai. Fiquei impressionado com aquilo. Como é que o meu pai vibrava com a guerra, com a notícia que ele ouvia em das curtas, né? Aquilo ele registrou no diário, né? O bombardeio lá de Singapura, da Malásia, quando ia avançando as tropas japonesas, que ele ouvia do rádio, ele registrou no diário. Essa época de guerra mundial, queria saber um pouco, aconteceu para japoneses lá no litoral. Sim. Governo assim, só apenas usou o idioma japonesa, colocava na cadeia, tipo assim, porque né? Acontecia, né? Antes de o Japão entrar na guerra, né? Os japoneses vinham trabalhando como imigrantes, tanto nas fazendas, ou no comércio, e nas fábricas. Eles vinham, eram muito, muito bem dados. Os japoneses eram muito bem quistos na comunidade aqui no Brasil. De repente, quando teve Pearl Harbor, em 1941, dezembro de 41, né, os japoneses viraram inimigos do Brasil por serem países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. De repente, aquele que comprava nos secos e molhados da época e que era de japonês, né, aquele era inimigo, não podia comprar dele. Saiu um decreto de que 3 japoneses não podiam se reunir para conversar em japonês. Escolas japonesas foram fechadas. Isso naquele entorno de 41, 42. E justamente nessa época os meus pais estavam em Santos, né? E quando foi decretado a retirada de japoneses de Santos, né, por ter afundado um submarino alemão, afundou navio da Marinha Mercante do Brasil na costa de Santos. Então, todo o litoral de Santos foi considerado parte da guerra, parte de risco de guerra, né? Então, os japoneses que ficaram suspeitos como sendo espiões que fornecia
informações para os submarinos alemães atacarem os navios brasileiros. Então, Getúlio Vargas, na época da ditadura Vargas, ele decretou que alemães e japoneses, italianos que morassem no litoral tinham que sair em 24 horas com 2 malas no máximo. Aí eu falei assim, bom, mas os alemães, eu não vi dizer que os alemães foram retirados de Santos, nem italianos. Isso porque são 6 italianos e alemães podiam permanecer. Era só alemães e 6 alemães. Esses tinham que retirar, não podiam ficar, né? Então, por isso é que tem menos alemães e italianos. Mas os japoneses, né, tinha muito Issei japonês. Nisseis eram muito poucos ainda nos anos 40. Né? A imigração começou em 1908, né? E em 1940 era mais ou menos 40 anos depois da guerra Japão-Rússia e Japão-China, né? Que foi em 1905, 1904, 1905, um dos nossos avós tinham participado da guerra com a Rússia. 40 anos depois estourou a Segunda Guerra Mundial. Então só tinha I-6, muitos eram, a maioria deles eram I-6. Nessa época eu estava em gestação na barriga da minha mãe. E tivemos que sair de Santos. E poucos dias atrás, 25 de julho, parece que o Ministério dos Direitos do governo brasileiro pediu desculpa oficialmente, né? Isso. Sobre essa época, né? Dá para contar um pouco? Nós estivemos compondo um grupo daqui de São Paulo, que foram em um ônibus lotado e fomos outros. Ilha Anchieta de Ubatuba, né? Isso, lá. Depois fomos a Anchieta também. E houve no dia 25 de julho desse ano, lá em Brasília, uma cerimônia muito bonita, né? Compareceram 2 ministros de Estado e reuniram um grupo de diretoria do Okinawa Kinjinkai daqui, que compunha a comissão, e o Mário Okuhara, que é o Jun Okuhara, né? Mário Jun Okuhara, que movimentou, né? É isso. Ele é que tomou a iniciativa de, há 10 anos atrás já, iniciar esse movimento, porque ele tinha feito na época o filme Yami no Ichinichi, né? Que descrevia os episódios de crime que abalou a colônia japonesa na época. Então, essa audiência pública que houve do Ministério dos Direitos Humanos, lá em Brasília, era já a segunda etapa, porque na primeira tinha sido rejeitado, ou não tinha sido reconhecido plenamente. Ele retomou louvores ao amigo Mário Jun Okuhara, a persistência, né, de não. E segunda etapa conseguiu, com 100% de apoio, né? Final. É um feito assim de muito valor. Sim. Isso conquistado pelo reconheceu, né? O governo brasileiro reconheceu bem, isso, né? O governo reconheceu, emitiu um pedido de perdão oficial aos excessos cometidos contra os japoneses, imigrantes japoneses, tanto na retirada dos japoneses em Santos, que ocorreu em 8 de julho de 1943, né?
isso 2, 3 anos depois de Pearl Harbor, né? E também a prisão de 172 japoneses na Ilha Anchieta por recusarem a pisarem na bandeira japonesa ou de pisarem na fotografia do imperador. Então eles ficaram 2 anos presos. Isso depois da guerra, 46 e 48. Então nós fomos recentemente com um grupo de Seiwato Monokai, que é a entidade que eu pertenço. Então fomos inclusive com o Sr. Kawamura. Ele se apresentou lá fazendo shodo. Em um grupo nós fomos à Ilha Anchieta. Eu recomendo a todos os Nikkeis que tiverem oportunidade de visitarem e ver o que é que foi o episódio da Ilha Anchieta, né? Que passem lá e vejam com os próprios olhos o que é que aconteceu ali na ilha em 1946 e 48. Né? Então, logo a guerra está... Se não fizer essa visita e recuperar esses legados históricos, né, das heranças deixadas pelos nossos pais, vai acabar no esquecimento, sabe? História de colônia, segunda, terceira, quarta, assim, descendente não pode esquecer, né? É importante isso. Ainda senhor escritor, presidente da Associação dos Escritores também, dá para transmitir, né, com o livro, né? Nós organizamos essas visitas, nós recolhemos bastante material, né? Tem um acervo enorme lá na ilha, né, deixado pelos japoneses que ficaram. Vamos continuar então, até finalizar. Tem pergunta assim, entre senhores, Miyamura-san pergunta para Kawamura-san, Kawamura-san pergunta para Miyamura-sensei, vamos fazer debate. Olha, também. O meu desejo, né, Miyamura-san? Eu quero que essa comunidade, não somente Nikkei, a brasileira também, né, que participasse um pouco mais da nossa atividade. Esse é o desejo que eu tenho. Eu venho defendendo lá em Belém que a associação não pode ficar restrita entre japoneses. Nós estamos no Brasil. Então, graças a brasileiro, o Brasil também. A gente tem que espalhar um pouco mais, aceitar a comunidade brasileira para mostrar coisas boas da cultura japonesa, que tem muita coisa bonita. Correto. Né? Então, eu acho que, mesmo a associação daqui, acho que tem que divulgar muito mais ainda. Está um pouco fechado. Né? E essa comunicação tem que ser com grito. Se não fizer isso, rádio, televisão, jornal, tem que fazer isso. Acho que isso aí é a função também da meio de comunicação. Não sei se eu estou certo. Até ia perguntar, Miyamura-san e Kawamura-san. Eu vi aqui que todo esse trabalho, além de tudo isso, da história, e de gostar também de fazer, aqui eu vi uma parte que achou interessante. Faço palestras mensais. Pode ser também uma oportunidade, essas palestras, né? Que eu estava vendo no... Isso aí eu tenho me ocupado já há algum tempo com essa matéria. Já há 10 anos. 10 anos? Que eu venho fazendo mensalmente, voluntariamente, né? Não tenho nenhum ganho com isso, mas faço palestras uma vez por mês, para, principalmente, a maioria são Nisseis de 60, 70, até 80 anos, né? A maioria.
eles têm em comum. Muitos deles conseguem entender o japonês, mais ou menos. O japonês para o dia a dia é suficiente, né? Leva isso, faz aquilo. Agora, ler é uma barreira. Entender o que está na NHK, como noticiário ou programas, é uma outra barreira grande, né? Jornais não dá para ler, mesmo com kana, nos kanjis, né? Não dá para entender o sentido, né? Para essas pessoas, né, que eu faço essas palestras, passo em slides, episódios importantes da história do Japão. Por exemplo, naquela apresentação de confraternização do Okinawa Kenjinkai, né, onde se apresentou Kawamura-san, o Kishi-san também esteve presente, né, e ali houve uma dança de leques de Getsuya Kojo no Tsuki, que eu descrevi mais ou menos do que se tratava. Teve outra apresentação de dança de espadas, Kenbo. Ken é espada, Bu é mai, né? É dança de espada. Um dos grandes intérpretes de Kenbo da nossa equipe, Kobayashi, ele se apresentou. O tema que ele fez, o Kenbo, dança de espada, né, era Fu-un Kawanakajima. Kawanakajima é uma batalha famosa, talvez a mais famosa batalha entre dois guerreiros, dois chefes feudais da época, né? Um de Yamanashi e outro da região de nordeste do Japão, né? Esse era Uesugi Kenshin, um dos famosos guerreiros. Esse de Yamanashi era Takeda Shingen. Os dois guerreiros famosos. Passagem da história. A maioria dos Niseis desconhecem esses dois nomes. Mas todo japonês, desde a infância, do primário, sabe disso. Porque eles são peças de mangá, filmes e coisas. E são peças importantes na história do Japão, na época de Tokugawa. Passagem de Tokugawa, né, de Toyotomi para Tokugawa, Tokugawa para Meiji. Shogun Tokugawa, né? Essa parte dessa história, né, eu procuro colocar em slides, explicar o episódio, de maneira que eles possam entender, por exemplo, nessa dança de espadas, o que estava significando, né? A batalha. Takeda Shingen é o personagem daquele que tinha o sósia e que ele se fez mesmo morto, né? Ele não deixou em segredo que tinha morrido, né? Ele estava vivo batalhando, mas ele já tinha sido morto, né? Durante 3 anos. Então, essa passagem é uma passagem contada assim, porque viu no filme, né? Ele sabe. Aquele do Mifune Toshiro, Nakadai Tatsuya, que trabalhou naquele filme, então ele consegue associar o episódio. Mas ele é parte de Shigin. O que nós estamos falando de Shigin, o que tem em versos, né, é interpretado essa passagem dessa batalha famosa, né? O clássico
musical clássico mais importante do Japão, né? O equivalente a um Chopin, né? Foi o compositor e o músico Taki Rentaro, que fez Kōjō no Tsuki, por exemplo. Então, a pessoa assistindo, ouvindo a música Kōjō no Tsuki, ele associa, mas a história que tem um pouco atrás, né, a relação que tem, né, não chega a atingir. Essa parte é descrita nessas palestras que eu tenho feito, né, e procuro ajudar, contribuir com isso, em divulgar um pouco a cultura japonesa através dessas palestras. Agora é uma pergunta um pouco difícil, né? Não é isso. É que eu estou aqui só... Assim, hoje, 2024, a comunicação é rápida, como foi falado, né? Celulares, como é que a gente pode fazer comunicação visual com essa mesma velocidade, quando tem que mostrar a história e ao mesmo tempo os passos dessa história? Como é que a gente pode compartilhar ou mesmo divulgar? Eu acho que uma grande parte tem feito uma contribuição enorme, tem prestado, por exemplo, as atividades do Bunkyo, né? Lá no Bunkyo se realiza todo ano, né? Bunka Matsuri, ou Bunkasai, realiza-se também Geinosai, né? De alta qualidade. Os karaokês, vários festivais de Japão são realizados em várias cidades, né? Lá em Salvador, lá em Belém, lá em Manaus, em Porto Alegre, Curitiba. Isso foi espalhado, né? Agora ficou moda também, né? No Brasil, né? Isso aí realmente. Eu queria chegar aí. A gente podia fazer grande feito. Então, essa base, né? A comunidade japonesa, né, tem plantado bastante. E nisso, artes como do Kawamura-san, né, inserido em coisa, a Nikkei Bungaku, que eu faço parte, né, nós temos um grupo que escreve, faz poemas, né, e é bilíngue, e fazemos revistas, emitimos revistas e concurso literário uma vez por ano, né? Isso tem divulgado. Agora, é preciso ter um apoio um pouco da comunidade. Nós não temos muito recurso, a gente vive pedindo contribuição, né? E ajuda da comunidade japonesa, né? E só com isso é que a gente consegue editar 3 tiragens de revistas bilíngues por ano, né? A gente não ganha nada com isso, só fazemos com ajuda de leitores que são assinantes e de publicidade, né? Então, eu acho que tem feito bastante coisa, mas precisamos fazer mais, né? Então, é preciso ter incentivo a esse... Eu estava assistindo na NHK também, isso está acontecendo no Japão. Depois da Covid, muitos omatsuris, muito Hanabi Taikai, de soltar fogos de artifício, né, que sustentava um bairro inteiro, né? A comunidade daquele bairro vivia como aquilo, como um meio de atividade. Todo ano acontecia aquilo e aquilo movimentava. Aquilo, depois de Covid, desapareceu e não voltou, né? Então, esse fenômeno é preciso ter um esforço adicional, né? Esse esforço que nós fizemos indo a Santos recuperar a visita, a retirada de Santos, indo à Ilha Anchieta para relembrar os prisioneiros da Ilha Anchieta, é um movimento nessa direção,
né? Esse movimento do Okinawa Kenshinkai, Mario Okuhara e a própria Associação Okinawa lá em Brasília foi um grande, né, movimento de sucesso que deve ser reconhecido e deve ser aplaudido, né? Miyamura Sensei, Kawamura-san, na vida acontece muitas coisas, muito obstáculo. Só que o homem é forte, né? A gente consegue. E eu sempre penso mais positivo, né? Pensamento positivo. Com certeza. A gente sempre tem que almejar coisa positiva, que coisa negativa não leva para frente. Sim. Verdade. Sempre pensar no futuro melhor, né? Isso é muito importante na nossa vida. Tá. Então, motivação de vida é fundamental de vida do Kawamura Sensei, ou que Bem, Ikigai. Meu Ikigai é minha arte. Ikigai, arte. minha Miyamura arte. Sensei wa. Eu já sou, assim, talvez muito idealista, né? Sonhador, no coisa, mas eu sonho Sonha bastante. um dia, né? Aquilo que os meus pais, né? Esforçaram tanto e me deixaram um legado importante para mim, né? Foi de ter permitido, ter feito com que eu dominasse a língua japonesa, né? Eu consigo, graças àquele diário que eu consegui na raça, digitar, ler, né? Eu fiquei emocionado em ler. Por exemplo, né? Raras pessoas talvez tenham tido a oportunidade de ler o que o pai da gente escreveu, né? No dia que você nasceu, né? Difícil. Pois no diário do meu pai, né, a grande emoção que eu li, quando eu cheguei na página do dia que eu nasci, meu pai escreveu no dia 31 de dezembro de 1943. E amanheceu o dia 1º de janeiro de 44. Amanheceu o dia e eu nasci. Nessa emoção, o meu pai escreveu. Né? Nihonjin, essa época, até minha época, fazia Nikki diário. Por exemplo, eu vim para o Brasil ano 71, 52 anos atrás. Meus filhos nasceram aqui, eu tenho diário. Quando eles nasceram, eu tenho diário até agora. Que coisa igual, boa. esse costume japonês. Os seus filhos leram essa página que você Sim. deve ter escrito. Eu escrevi também, dia que meus filhos nasceram. Tem diário até agora. Então, meu pai escreveu assim, em japonês. Então, Nante tengun ni megumareta hi ni, né? Waga tsuma wa kono ko o unde kuretan darou ka. Né? Isso quer Sim. dizer, né? Que abençoado. sim, agradeceu para Dia, Deus, né? Ganhou filhos. Por ter a minha esposa, o meu Deus, ter a minha esposa ter parido um filho nesse dia de Oshogatsu. Isso eu li no meio daqueles garranchos. Sim. Se eu não tivesse tido a persistência de, com unhas e dentes, né, tentado Essa é decifrar cultura espiritual japonesa. e digitar Sim. no processador de texto, né? Na época não era dentro do notebook que tinha o processador, o Word em japonês. Né? O Word em japonês estava no outro equipamento, que era o processador de texto,
o Wapro, que ela chamava, né? Então, eu escrevi até ano 71, ônibus, quanto pagava, bilhete de ônibus, tem preço de bilhete de ônibus também. Poxa! Ano 70, porque escrevia diário todo dia. Sei. Até agora tem esse diário. Nossa. Então, ano 71, 52 anos atrás, tem preço de bilhete de ônibus também Nossa, no Brasil. Fantástico, né? Está Agora, tudo marcado. Agora, como eu não Parabéns. sei escrever diário, Sim, esse é japonês, cultura japonesa, Eu não que eu escrevo trouxe para o diário, Brasil. mas esse diário do meu pai tem 80 anos. Sim, Foram inscritos lá Desde 80 Japão, anos atrás. É a minha idade. Isso é mais que um diário, né? É um tesouro. então, quase 100 anos, né? É um tesouro. Toda vez que eu abro aquele diário, é como se o meu pai estivesse do lado, Exatamente. né? então, Reconhecendo meus erros. como eu não sei escrever, Sim, daqui a mais, acho que daqui a 5 anos, a Amazônia, a imigração da Amazônia vai completar 100 anos. E a colônia onde nós entramos, ela é esquecida no Brasil inteiro. Anteontem, né, que eu estive com o cônsul geral, ele procurou no livro, não consta. Não consta numa edição dessa grossura, não consta nada da colônia Taiano. Então, eu pretendo mostrar alguma coisa dessa época, que era criança, ainda era adolescente, né? A lembrança é muito assim vaga, mas quero reproduzir isto em tela de óleo e fazer a primeira exposição minha. tá. Vamos agradecer para, né, Kawamura Atsushi-san, そして宮村秀光先生ね、今日の素晴らしいゲストお話をいろいろ聞かせていただきました。そしてノソプロデュソンマキさん、そしてトシオさん、muito obrigada ね。どうもありがとう。はい、マキさん、どうもありがとうございました。Toshio-san, solta a vinheta. Você conhece Foien Inbel? Roupas medicinais. Olha, lenço, bonito, né? E coral. Luva, aliviadores, artrite, artrose. E bermuda, cinta, tira celulite, né? Alivia assim, intestino também. Roupas inteligente, com biocerâmica MIG-3, infravermelho longo, melhora a circulação sanguínea, alivia dores, traz bem-estar. Aí, naturalmente,
sociedade, relações humanas, família, amor, trabalho, tudo melhora. Traz bem-estar